Minha própria filha me negou a entrada na festa de 50 anos dela na frente da alta sociedade. Eu sou Rosário, tenho 72 anos e construí com minhas mãos o império que ela está celebrando. O que Cláudia esqueceu é que eu continuo sendo a dona da conta. Eu havia me preparado desde as 4 da tarde. Tirei do armário meu tailleur azul marinho, aquele de seda que comprei há 10 anos para o casamento da minha sobrinha e que eu guardava com naftalina para ocasiões especiais. Olhei-me no espelho e ajeitei o broche de prata que foi da minha mãe. Apesar das rugas que marcam meu rosto como sulcos na terra seca, eu me sentia bonita, digna. Não é todo dia que uma filha completa meio século de vida, 50 anos. É fácil dizer, mas eu me lembro de cada um deles. Desde a dor do parto, até as noites em claro costurando roupa alheia para que nada faltasse a ela. Eu levava na mão uma caixa pequena embrulhada em papel dourado. Dentro ia um jogo de chaves. Não eram chaves quaisquer. Eram as da casa de campo em Campos do Jordão, aquela que ela tanto gostava quando era criança e que eu tinha acabado de reformar em segredo com minhas economias de aposentadoria e os aluguéis dos meus imóveis. Queria fazer a surpresa. Queria ver seu rosto de alegria, aquele sorriso que há anos ela não me dava de forma sincera. Peguei um táxi até o salão de eventos. O Espaço Esmeralda, o lugar mais luxuoso da cidade. O taxista, um rapaz jovem e simpático, me disse: "A senhora está elegantíssima. Vai a um casamento?" "Não, meu filho." Eu lhe respondi com o peito estufado de orgulho. "Vou ao aniversário da minha filha Cláudia. Vai dar uma festa de arromba hoje. Tomara que se divirta muito. Ela merece." Ele me disse ao me deixar em frente à entrada. O lugar era imponente. Colunas de mármore, luzes que subiam em direção ao céu e um tapete vermelho que parecia não ter fim. Havia carros estacionados que custavam mais do que minha casa inteira. Desci do táxi com cuidado, segurando minha bolsa e meu presentinho, e caminhei em direção à entrada. O ar cheirava a perfumes caros e a flores frescas. A música de jazz suave vinha de dentro. Na porta havia um segurança, um homem grande de terno preto e um comunicador no ouvido. Ele tinha uma lista em um tablet que brilhava na escuridão da noite. Na minha frente, um casal jovem e muito bem vestido deu seus nomes. O segurança sorriu e os deixou passar. Aproximei-me com meu melhor sorriso. "Boa noite, moço", eu disse. "Vim para o aniversário da Cláudia." O homem me olhou de cima a baixo. Não o fez com grosseria, mas com aquele olhar que as pessoas usam quando algo não se encaixa na paisagem. Meu vestido era bom, mas antigo. Meus sapatos eram confortáveis, não de salto-agulha. Eu não parecia com as senhoras plastificadas e cheias de joias que entravam ali. "Seu nome, por favor?" perguntou com voz monótona. "Rosário. Rosário Viúva de Mendes. Sou a mãe da aniversariante." De segurança deslizou o dedo pela tela várias vezes, franziu a testa, subiu novamente, desceu. "Desculpe, senhora Rosário Mendes. É que a senhora não está na lista." Senti um frio no estômago, como se tivesse engolido um cubo de gelo. "Deve haver um erro, moço. Eu sou a mãe dela. Não preciso de convite. Sou a convidada de honra. Certamente ela se esqueceu de anotar meu nome, porque é óbvio que eu viria." O segurança parecia incomodado. "Senhora, as instruções são estritas. Entrada apenas com lista confirmada e código QR. A senhora Cláudia foi bem específica. Ninguém entra se não estiver aqui, mas faça o favor de avisá-la." Insisti, sentindo minhas mãos começarem a tremer. "Diga que a mãe dela está aqui fora." Nesse momento, as grandes portas de vidro se abriram para deixar entrar outros convidados. Aproveitei a brecha e olhei para dentro. Lá estava ela, Cláudia, minha menina. Usava um vestido cor champanhe cheio de lantejoulas e segurava uma taça alta na mão. Estava linda, não posso negar, mas tinha aquele sorriso artificial que põe quando quer impressionar seus novos amigos ricos. Estava cercada de gente que eu não conhecia. Gente que bebia e ria com a cabeça jogada para trás. "Cláudia!" gritei,
talvez um pouco mais forte do que devia. O desespero me venceu. Ela virou a cabeça. Seus olhos encontraram os meus. Por um segundo, apenas um segundo, vi o reconhecimento. Vi que ela sabia perfeitamente quem eu era. Estava a uns 15 metros de distância. Levantei a mão acenando, esperando que corresse para a porta e repreendesse o segurança por me deter, esperando o abraço. Mas Cláudia não correu. Cláudia não sorriu. Seu rosto se transformou em uma máscara de vergonha. Seus olhos percorreram meu vestido fora de moda, meu cabelo grisalho preso em um coque simples, minha presença humilde no meio da sua fantasia de milionária. E então ela fez o impensável. Desviou o olhar, virou-se, dando-me as costas, e pôs-se a rir com um homem de terno cinza, fingindo que não tinha ouvido nada, que não tinha visto nada, fingindo que a mulher velha parada na porta não existia. O segurança, que também tinha se virado para ver a reação da minha filha, me olhou com pena. Essa foi a estocada final. A pena de um estranho dói mais do que o insulto de um inimigo. Senhora, por favor, não me faça chamar a polícia. A senhora tem que se retirar. Não é preciso, murmurei. Minha voz saiu quebrada como um vidro pisado. Eu já vou. Dei meia volta. As pernas me pesavam como se fossem de chumbo. O caminho até a rua pareceu-me eterno. Sentia os olhares dos outros convidados que esperavam na fila, os sussurros, os risinhos disfarçados. Pobre velha, deve ter pensado. Errou de festa. Apertei a caixinha do presente contra o meu peito até que as quinas me cravaram na pele. Não chorei. Não ali. Mulheres como eu, que trabalham de sol a sol, aprendem a engolir o choro até estarem sozinhas. Não peguei táxi de volta. Caminhei 3 quarteirões até encontrar um ponto de ônibus. Sentei-me no banco de metal frio, vendo passar os carros de luxo que iam para a festa da minha filha. Começou a chuviscar, uma chuva fina e irritante que se misturava com o abafamento da noite. Enquanto o ônibus avançava lento em direção ao meu bairro, em direção ao bairro da Moca, de onde Cláudia cresceu e do qual agora renega, minha mente começou a repassar o filme da nossa vida. Lembrei-me de quando seu pai morreu e eu fiquei sozinha com ela de 5 anos. Lembrei-me de quando vendi as joias da minha avó para pagar sua primeira mensalidade naquela escola particular bilíngue, porque eu queria que ela tivesse as oportunidades que eu não tive. Lembrei-me de como comecei a fazer bolo de pote e docinhos na cozinha de casa e como esse negócio cresceu até se tornar a panificadora, a Espiga Dourada, que fornecia para meio estado. Lembrei-me do dia em que ela se formou na universidade e me disse: Mamãe, pode descansar. Eu cuido do negócio. A senhora já está grande. Não entende de marketing nem de modernidade. E eu, tola que sou, confiada no amor de mãe, assinei os poderes administrativos. Deixei que mudasse o nome da empresa, que se mudasse para um edifício de cristal, que comprasse aquela casa no Morumbi. Deixei que me aposentasse. Deixei que me afastasse pouco a pouco, visitando-me cada vez menos, envergonhando-se das minhas mãos cheias de farinha, da minha forma de falar, da minha casa antiga com móveis de madeira maciça. Eu pensava que era apenas a idade, que ela estava muito ocupada, justificava suas ausências. É que trabalha muito, eu dizia às minhas vizinhas quando me perguntavam por ela. É que agora ela se relaciona com gente importante. Mas hoje, aquele olhar confirmou tudo. Não era trabalho, não era falta de tempo, era desprezo. Para a Cláudia, eu já não era sua mãe. Era um estorvo, um lembrete de sua origem humilde que manchava seu presente dourado. Cheguei em casa. Minha casa de sempre, grande, de tetos altos, com o piso de mosaico que eu mesma limpava. Entrei e o silêncio me recebeu. Deixei o presente, aquela chave da casa de campo, sobre a mesa da sala de jantar. Parecia ridículo ali, tão pequeno e solitário. Fui direto para a cozinha e servi um copo de água. Minhas mãos já não tremiam. A tristeza estava se transformando em outra coisa. Era um calor que me subia pelo pescoço. Mas não era vergonha. Era coragem. Era aquela fúria fria que se sente quando se percebe que levaram a gente na conversa.
Cláudia pensa que eu sou uma velhinha desvalida que vive da mesada que ela generosamente me deposita dos lucros da empresa. Cláudia pensa que o império é dela, porque ela se senta na cadeira de diretora-geral. Ela esqueceu um pequeno detalhe. Esqueceu quem comprou os terrenos. Esqueceu em nome de quem estão as escrituras dos imóveis, da fábrica e até da casa onde ela mora e onde certamente amanhã acordará de ressaca. Caminhei em direção ao meu escritório. É um quarto pequeno no fundo da casa que quase não uso, onde guardo os álbuns de fotos e os papéis importantes. Acendi a luminária de mesa, aquela de luz amarela que traz tranquilidade. Procurei no fundo do armário, atrás de umas caixas de sapatos velhos, e peguei o cofre portátil. Girei a combinação. A data de nascimento de Cláudia. Que ironia! O cofre abriu com um clique metálico. Dentro, não havia dinheiro em espécie nem joias. Havia papéis velhos, amarelados, mas com selos oficiais vigentes. Peguei meu testamento. Eu o tinha redigido há 5 anos quando tive aquele susto no coração. Nesse documento, Cláudia era a herdeira universal. Tudo, as propriedades, as ações majoritárias da holding que controla a panificadora, as contas poupança, os terrenos no norte, tudo para ela. Li as cláusulas. Deixo a minha amada filha Cláudia. A letra parecia zombar de mim. Em seguida, peguei outra pasta. A azul. As escrituras da Mendonça Imobiliária, Rosário, S.A. A empresa guarda-chuva, que é a verdadeira dona de tudo o que Cláudia administra. Ela tem o poder de gestão, sim, mas eu tenho o usufruto vitalício e a revogação de mandato, em caso de ingratidão ou má administração. Meu advogado, o Dr. Mendonça, um velho raposa amigo do meu falecido marido, insistiu muito para eu colocar essa cláusula. Rosário, ele me disse naquela vez, a gente nunca sabe. O dinheiro muda as pessoas, até os filhos. Proteja-se. Eu me zanguei com ele naquele dia. Como você pensa que a minha Claudinha vai me fazer algo? Eu o critiquei. Ah, Mendonça, quanta razão você tinha. Sentei-me na cadeira de couro, aquela que range quando a gente se mexe. O relógio de parede marcava as 11 da noite. A festa de Cláudia devia estar no auge. Certamente estariam partindo o bolo, brindando com champanhe francês, rindo da vida. Ela pensará que se livrou de mim, que estarei na minha cama chorando e rezando o rosário. Peguei uma caneta de tinta vermelha que tinha na escrivaninha. Olhei o testamento mais uma vez. Não está na lista. Sussurrei repetindo as palavras do segurança. Muito bem, filha. Você me tirou da sua lista de convidados. Eu vou tirar você de outra lista muito mais importante. Não era vingança, eu disse para mim mesma enquanto destampava a caneta. Era justiça, era educação. Os filhos são educados até o último dia de vida. E a Cláudia precisava aprender a lição mais dura de todas, que a soberba se paga caro, e que nunca, nunca se deve morder a mão que te deu de comer. Rasguei a primeira folha do testamento. O som do papel se rasgando rompeu o silêncio da casa. Foi um som libertador. Em seguida, peguei o telefone fixo. Eu sabia que era tarde, mas também sabia que o Dr. Mendonça sempre ficava lendo até de madrugada. Marquei o número de memória. 1, 2, 3 toques. Alô! Atendeu uma voz rouca e cansada. Boa noite, doutor. É Rosário. Rosário, aconteceu alguma coisa? Você está bem. São quase meia-noite. Estou melhor do que nunca, doutor, mas preciso vê-lo amanhã de manhã, às 7 horas, se for possível. Claro, mulher. Mas o que é tão urgente? Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões com uma força nova. Vamos fazer mudanças, doutor. Mudanças drásticas. Quero revogar os poderes de administração de Cláudia e quero redigir um novo testamento. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você tem certeza, Rosário? Isso significa guerra. Olhei para a foto de Cláudia que tinha sobre a escrivaninha, uma foto de quando ela tinha 15 anos e me olhava com adoração. Depois lembrei-me das suas costas virando-se na festa. Não é guerra, doutor, eu disse com firmeza.
É uma correção de rota. Amanhã mesmo eu recupero o que é meu. Desliguei o telefone. Fiquei olhando a chuva bater na janela. Ela queria a festa perfeita dela sem a mãe antiquada. Bom, ela já teve a noite dela, mas amanhã. Amanhã ela vai amanhecer e vai perceber que o sol nasce para todos, mas a sombra só abriga quem é dono do teto. Apaguei a luz da escrivaninha. Esta noite, Cláudia recebeu seus presentes e seus aplausos. Amanhã, ela receberá a realidade. O sol da manhã entrou pela janela da cozinha, mas não trouxe o calor de sempre. Era uma luz crua, reveladora, daquelas que mostram o pó nos cantos que a gente ignora há anos. Eu havia me levantado às 5, como era meu costume antes de me aposentar, embora eu duvide que tenha dormido mais de 2 horas. Tomei banho com água fria para despertar o corpo e me vesti não com o vestido de seda azul da noite anterior, mas com um tailleur cinza grafite de tecido resistente, desses que eu usava para negociar com os fornecedores de farinha, quando ninguém acreditava que uma mulher pudesse dirigir uma panificadora industrial. Tomei o café preto sem açúcar. Precisava do amargor na boca para lembrar que a doçura às vezes é o que mais nos adoece. Às 6h30, o táxi já me esperava. Cheguei ao escritório do Dr. Mendonça 10 minutos antes das 7. O escritório dele cheira a tabaco velho e a madeira lustrada. Um cheiro que me tranquiliza porque cheira a seriedade. Há tempos em que a palavra valia mais do que um papel assinado. Roberto Mendonça estava lá com as olheiras marcadas e uma pilha de pastas sobre sua escrivaninha de mogno. Bom dia, Rosário. Ele me cumprimentou sem aquela condescendência que os jovens usam. Ele me conhece desde que eu carregava sacos. Sente-se, o café já vem. Não perdemos tempo com saudações cordiais. Sentei-me e pus as mãos sobre a mesa. Mãos trabalhadoras com as articulações um pouco inchadas, mas firmes. Quero saber de tudo, Roberto. Não me esconda nada por pena nem por amizade. Quero ver os números reais da empresa. Aqueles que Cláudia administra e que eu parei de revisar há 3 anos. Roberto suspirou e empurrou 3 pastas grossas para mim. Receio que você não vai gostar, Chayo. Ontem à noite, depois da sua ligação, eu comecei a revisar os balancetes trimestrais que Cláudia envia para a diretoria e os comparei com as movimentações bancárias reais. Há discrepâncias. Abri a primeira pasta. No início, os números dançavam diante dos meus olhos, mas pouco a pouco minha mente de comerciante retomou o ritmo. Eu não precisava de um mestrado em finanças para entender o que via. Precisava de bom senso, e disso me sobrava. Vi gastos exorbitantes sob conceitos ridículos. Representação e relações públicas. 3 milhões de reais no último semestre. Que relações públicas custam 3 milhões? Pensei. Depois vi os detalhes. Jantares em restaurantes onde um prato custa o que um operário ganha em um mês, viagens para a Europa justificadas como busca de tendências em confeitaria e a reforma do escritório particular dela com móveis italianos. Isso é um roubo-formiga, mas com elefantes, murmurei, sentindo a indignação subir pela garganta. É má administração, Rosário, corrigiu Roberto. Legalmente, como ela tem amplos poderes, pode justificar como gastos operacionais. Mas o grave está aqui. Ele apontou para uma coluna em vermelho no final da folha. Fornecedores. Ela tem atrasos de 90 dias com a farinheira do Norte. E o pior, não pagou as cotas do INSS dos empregados em 2 meses. Senti um golpe no peito. Meus empregados, gente que está comigo há 20, 30 anos. Seu Jacinto, o mestre padeiro. Lupita, a da embalagem. Gente que confia na espiga dourada para levar comida para suas mesas. Ela está brincando com o seguro da gente? Perguntei, e minha voz soou perigosa, baixa. Ela diz que é por fluxo de caixa, que precisa priorizar a expansão da marca. Mas, Rosário, se o INSS fizer uma auditoria, eles embargam até as assadeiras. Fechei a pasta de golpe. O pó voou sob a luz da luminária. Ali estava a verdade nua. Cláudia não só me tinha negado a entrada na festa por vergonha da minha velhice. Tinha me afastado do negócio para que eu não visse como estava desmantelando o patrimônio pelo qual sangrei.
só para manter seu estilo de vida de mulher da alta sociedade. Bem, eu disse alisando minha saia. Agora vamos falar do que eu tenho. Não do que ela acha que eu tenho, mas do que é realmente meu. Roberto sorriu pela primeira vez naquela manhã. Levantou-se e caminhou em direção ao seu cofre, um bloco de aço antigo embutido na parede. Tirou um envelope pardo lacrado. Aqui está seu as na manga, Rosário. Você se lembra de quando constituímos a sociedade controladora há 15 anos? Cláudia insistiu em ser a diretora-geral e ter a assinatura das contas operacionais. Você cedeu, mas eu redigi o Estatuto Social com uma cláusula de proteção de ativos. Ele abriu o documento e apontou para o parágrafo 18. A titularidade das marcas comerciais, patentes de receitas e os bens imóveis onde operam as plantas de produção permanecem como propriedade exclusiva da sócia fundadora Rosário Viúva de Mendes, que as outorga em comodato à empresa operacional. Tal comodato pode ser revogado unilateralmente com um aviso de 24 horas em caso de risco patrimonial. Li as palavras 2 vezes. Entendi a magnitude do que tinha à minha frente. Cláudia era a dona do barco, sim. Ela manejava o leme. Decidia para onde navegar e quem subir a bordo. Mas eu era a dona do mar e do vento. Mais importante ainda, eu era a dona das receitas. A fórmula do pão de mel da vovó, o produto estrela que vendia milhões, não pertencia à empresa, pertencia a mim. Estava registrada em meu nome pessoal perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ela administra a fábrica, eu disse, e um sorriso lento se formou nos meus lábios. Mas, se eu quiser, amanhã essa fábrica não pode produzir nenhum pãozinho legalmente. Exato. E tem mais. O novo edifício corporativo, aquele de vidros na Santa Fé onde foi a festa. Aquele está em nome da empresa, sim, mas está hipotecado. Os avais dessa hipoteca são seus terrenos no centro, os da primeira padaria. Ela pôs em risco a minha primeira casa? Sim, e se o banco executar, eles vêm atrás de você. Esse foi o limite. A tristeza da noite anterior. Aquela imagem da minha filha me dando as costas se solidificou. Já não era dor, agora era estratégia. Durante anos eu me fiz pequena. Eu me encolhi para que ela pudesse brilhar. Eu me calei minhas opiniões para não parecer a sogra intrometida ou a mãe controladora. Deixei que me vestissem com roupa de vovó, que me sentassem na ponta da mesa, que me tratassem como um móvel querido, mas inútil. Levantei-me e caminhei em direção à janela do escritório. Lá embaixo, a cidade acordava, as pessoas corriam para seus trabalhos, os ônibus soltavam fumaça. Pensei em quantas dessas pessoas teriam tomado café da manhã hoje com um pão da minha marca. Ela me subestimou, Roberto, eu disse olhando para a rua. Cláudia pensa que porque eu tenho cabelo branco eu tenho o cérebro seco. Pensa que porque eu uso sapato confortável, eu não sei pisar firme. É o erro da juventude, ele respondeu de sua cadeira. Achar que o mundo começou no dia em que eles nasceram. Virei-me para ele. Vamos revogar os poderes. Mas não quero que seja apenas um papel que chegue pelo correio. Quero bloqueá-la. Quero que, quando ela tentar passar o cartão corporativo para pagar o café da manhã de luxo dela, não passe. Quero que, quando ela tentar assinar um cheque, o banco recuse. Posso ter as notificações no banco ao meio-dia. Conheço o gerente regional. Ele me deve um favor. Mas, Rosário, isso vai paralisar a empresa temporariamente. Vai haver caos. Prefiro um dia de caos do que uma vida de ruína. Além disso, o caos serve para ver quem é leal e quem é um rato. Quando o barco se mexe, os ratos são os primeiros a saltar. Passei as 2 horas seguintes assinando documentos. Minha assinatura, que nos últimos anos tinha ficado um pouco trêmula pela falta de prática, voltou a sair firme com os traços agudos e fortes de sempre. Rosário Mendes. Cada assinatura era um elo de uma corrente que eu mesma estava forjando para amarrar a besta que eu havia criado. Ao sair do escritório, decidi não ir para casa. Fui para o Banco Central. Entrar ali foi uma experiência curiosa. O segurança da entrada, um rapaz jovem, me indicou a fila da terceira idade com amabilidade excessiva. Por aqui, madrecita.
para que não se canse. Eu sorri. Madrecita. Se ele soubesse que eu vinha congelar contas no valor de 50 milhões de reais. As pessoas me olhavam e viam o de sempre, uma idosa inofensiva. Viam minha bolsa fora de moda, minhas mãos com manchas da idade. Ninguém via a empresária, e eu percebi que esse era meu maior poder, a invisibilidade. Ninguém se protege de quem considera inofensivo. Cláudia não levantou defesas contra mim porque não me considera uma ameaça. Para ela, eu sou um cheque em branco e um incômodo social. Essa arrogância é seu ponto cego, e eu vou atacar justamente a partir desse ponto cego. Fui atendida pelo subgerente, um homem chamado Velasco, que ficou pálido quando viu os documentos notariais que Roberto havia preparado. Senhora Mendes, isso. Isso congela toda a operacionalidade da licenciada Cláudia. Eu sei, moço. Esse é o ponto. Prossiga. Mas ela é cliente preferencial. Vai ligar furiosa. Inclinei-me sobre o balcão de mármore frio. Que ligue. E quando o fizer, diga que a dona da conta assumiu o controle. Diga que se ela tiver alguma queixa, pode falar com a titular. E a titular sou eu. Saí do banco com uma sensação estranha no corpo. Não era alegria. Não se pode sentir alegria ao declarar guerra a uma filha. Era uma mistura de adrenalina e uma paz fria. A paz do cirurgião que sabe que precisa cortar a perna para salvar o paciente. Meu telefone celular, um modelo simples que Cláudia me comprou há anos para emergências, começou a vibrar na minha bolsa. Eu o tirei. Na tela aparecia uma foto dela sorrindo. Filha, Cláudia. Era a primeira vez que me ligava em 3 semanas. Certamente o cartão de crédito dela tinha acabado de ser recusado em algum lugar. Ou talvez o banco já a tivesse notificado. Olhei o telefone vibrar na minha mão. Eu podia imaginar sua voz estridente, exigente, perguntando o que estava acontecendo, me repreendendo por algum erro administrativo que ela assumiria que eu cometi por senilidade. Não, eu disse em voz alta no meio da rua. Não atendi. Deixei que tocasse até ir para a caixa postal. Voltou a tocar imediatamente, insistente, desesperada. Apaguei o telefone. Caminhei em direção a uma loja de roupas que estava perto. Não uma boutique de luxo, mas uma loja de departamento boa, dessas clássicas. Parei em frente a um espelho de corpo inteiro. Vi Rosário. Vi as rugas, sim. Vi o cansaço de 72 anos de luta, mas também vi os olhos. Eram os mesmos olhos que viram nascer um império entre sacos de farinha. Acabou a viúva triste, eu disse ao meu reflexo. Acabou a velhinha que espera na entrada. Comprei um telefone novo, um modelo smartphone de tela grande. Paguei em dinheiro. Em seguida, peguei um táxi para a zona industrial. Não ia para os escritórios de cristal onde estava Cláudia. Eu ia para a fábrica velha, a planta original, onde o cheiro de fermento e baunilha impregnava as paredes de tijolo vermelho, ali onde estava o coração real do negócio. Ao chegar, o segurança da guarita, um homem mais velho chamado Seu Tomás, tirou a boina ao me ver descer do táxi. Dona Rosário, milagre que se deixa ver. O sorriso dele era genuíno. Faltava-lhe um dente, mas sobrava calor. Olá, Tomás. Como está a família? Bem, patroa. Vamos indo. A senhora veio visitar os rapazes? Eu vim trabalhar, Tomás. Eu vim trabalhar. Entrei no pátio de manobras. Os caminhões de entrega estavam carregando, o barulho dos motores, os gritos dos estivadores, o cheiro de pão recém-assado. Tudo me encheu os pulmões como oxigênio puro. Caminhei em direção ao escritório do gerente de planta, um cubículo de vidro sujo no meio do chão de produção. Ali estava o engenheiro Solis, um homem honesto que eu contratei há 20 anos e que Cláudia sempre quis demitir por antiquado. Quando me viu entrar, quase caiu da cadeira. Dona Rosário, o que a senhora faz aqui? A licenciada Cláudia disse que a senhora estava. Bem, que estava delicada de saúde e que não devia ser incomodada. Soltei uma risada curta e seca. Delicada? Estou mais sã que um carvalho, Solis. E sabe de uma coisa? Eu vim fazer uma auditoria de estoque agora mesmo.
Solis me olhou confuso no início, mas depois vi um brilho nos olhos dele. O brilho de alguém que estava aguentando ordens estúpidas há muito tempo e vê o general chegar ao campo de batalha. Auditoria, chefa? Perguntou, usando o termo de antes. Sim, quero saber quanta matéria-prima real temos e quero que convoque os chefes de turno. Vamos ter uma reunião. Mas me escute bem, Solis. Isso é confidencial. Ninguém dos escritórios corporativos deve saber que estou aqui. Se tocar um telefone para lá, eu saberei. Conte comigo, Dona Rosário. Aqui ninguém tem muito carinho pela administração de Cristal, se me permite a franqueza. Eu sei, Solis. Por isso estou aqui. Vamos recuperar isso. Passei a tarde entre sacos e máquinas. Revisei a qualidade da massa. Provei o pão. Estava insípido. Mudaram a manteiga por gordura vegetal há 6 meses, me explicou um padeiro, abaixando a cabeça com vergonha. Ordem de compras para economizar custos. Senti uma pontada no estômago. Meu pão, meu orgulho, convertido em uma imitação barata para financiar festas de aniversário. Peguei um pãozinho quente, parti-o e vi o miolo. Não tinha a elasticidade correta. Isso é lixo, eu disse. E o silêncio se fez em toda a linha de produção. As máquinas pareciam ter baixado o volume para me escutar. A partir de amanhã voltamos à receita original. Mas, dona... O custo. A licenciada Cláudia. Balbuciou o supervisor. A licenciada Cláudia não sabe distinguir entre farinha de trigo e talco. Interrompi, levantando a voz para que todos me ouvissem. Eu pago as faturas. Eu assino os cheques e eu digo que na espiga dourada não se vende lixo. Entendido? Um murmúrio percorreu a fábrica. Não era medo, era aprovação. Vi cabeças assentindo, vi costas se endireitando. Eu estava devolvendo o orgulho do trabalho deles. Enquanto dava instruções, minha mente trabalhava no próximo passo. Cláudia estaria agora mesmo no seu escritório de luxo, gritando com algum assistente, tentando entender por que seus cartões não passavam e por que o banco não lhe respondia. Estará assustada, mas sobretudo estará furiosa. Sua soberba não a deixará ver o perigo. Pensará que é um erro do sistema. Amanhã é a reunião mensal do conselho. Ela planejava apresentar seus números brilhantes e anunciar uma nova linha de produtos gourmet para exportação. Eu sei onde é a reunião. Sala de reuniões. Bizento andar, Torre Esmeralda, 10 horas da manhã. Ela acha que eu estou na minha casa tecendo e chorando minha velhice. Ela acha que eu sou parte do passado. Limpei minhas mãos cheias de farinha em um pano, peguei meu novo telefone e marquei o número de Roberto. Já está feito o do banco, bloqueado totalmente, Rosário. Já me ligaram 3 advogados do escritório dela ameaçando com processos. Perfeito, deixe-os latir. Roberto, preciso que você prepare uma última coisa para amanhã. Preciso que imprima as ações, as físicas. Você vai à reunião? Eu não vou à reunião, Roberto. Eu vou presidi-la. Desliguei, olhei ao meu redor, para a fábrica barulhenta e viva. Eu me sentia poderosa. Não com o poder do dinheiro, mas com o poder da competência. Eu sabia fazer isso. Eu sabia como funcionava cada engrenagem. Cláudia só sabia como gastar o que a máquina produzia. O segurança da entrada da festa da minha filha tinha razão em algo. É preciso ter muito cuidado com quem se deixa fora da lista, porque às vezes quem fica de fora tem as chaves para fechar o lugar por completo. Saí da fábrica quando o sol se punha. O céu estava vermelho como se estivesse em chamas. Amanhã Troia vai arder, pensei. E eu serei quem acenderá o fósforo. O cartão dourado de Cláudia parou de funcionar hoje, mas a verdadeira conta eu vou cobrar amanhã. E essa dívida não se paga com dinheiro. O elevador da Torre Esmeralda subia tão rápido que meus ouvidos tampavam, como quando eu descia para a cidade saindo do sítio. Eu ia sozinha naquela caixa de metal e espelhos, vendo meu reflexo mais uma vez. Já não usava o vestido azul da humilhação, mas meu tailleur cinza grafite impecável. E na lapela, o mesmo broche de prata da minha mãe. Esse broche tinha visto casamentos e funerais. Hoje veria uma ressurreição. Ao meu lado, no chão, descansava a minha pasta de couro velha.
Aquela que cheira a curtume e a trabalho, contrastando com o piso de granito polido. Roberto Mendonça me esperava no 20º andar. Tínhamos concordado que ele entraria primeiro na sala de reuniões para preparar o terreno, enquanto eu aguardava o momento exato. Olhei os números mudarem no painel eletrônico. 15, 16, 17. Meu coração batia, mas não de medo, e sim com aquele ritmo constante e forte das máquinas batedeiras quando trabalham a massa-madre. Era a antecipação de ver o fim de uma farsa que tinha durado tempo demais. As portas se abriram com um bip suave. O hall dos escritórios corporativos era todo branco, minimalista, frio como um centro cirúrgico. Uma recepcionista muito jovem, com mais maquiagem do que experiência, falava ao telefone com um fone de ouvido sem fio, lixando uma unha. Ao me ver sair do elevador, ela franziu a testa. Deve ter pensado que eu era a faxineira que tinha se enganado de turno ou uma velhinha perdida procurando o banheiro. Caminhei em direção à escrivaninha dela. Meus passos ressoavam secos e decididos. "Bom dia", eu disse sem parar. A moça desligou a ligação e se interpôs no meu caminho, levantando uma mão com a manicure perfeita. "Desculpe, senhora, a senhora não pode passar para esta área. É zona restrita para executivos. As entregas de comida são pelo elevador de serviço." Eu parei e a olhei nos olhos. Sorri, mas não com os olhos. "Eu não trago comida, menina. Eu trago ordem. A senhora tem hora marcada. A agenda da licenciada Cláudia está saturada. Eles estão em reunião de conselho agora mesmo." "Eu sei. Eu sou Rosário Mendes, e não preciso de hora marcada para entrar na minha própria casa." A recepcionista piscou confusa. Procurou no computador, digitando meu nome freneticamente. "Mendes. Mendes. A senhora não está no sistema, senhora. Olhe, se é parente da licenciada, é melhor esperá-la nos sofás da entrada ou voltar depois. Agora ela está de um humor." Ela baixou a voz quase cúmplice. "Que nem o café esquenta. Está furiosa porque recusaram os pagamentos do catering esta manhã." Quase soltei uma gargalhada, então o bloqueio bancário já havia surtido seu primeiro efeito. O caos estava servido. "Não se preocupe, filha. Eu cuido do humor dela." Sem esperar permissão, contornei a escrivaninha e empurrei as portas de vidro jateado que davam para o corredor da sala de reuniões. "Ei, senhora! Segurança!" gritou a moça às minhas costas, mas não se atreveu a me tocar. Algo na minha postura, talvez aquela rigidez de quem carregou sacos de 50 quilos, a deteve. Caminhei pelo corredor. Vozes alteradas saíam da sala principal. Reconheci a voz de Cláudia. Não era a voz doce que usava nas entrevistas de televisão. Era aquele tom estridente e desesperado que lhe saía quando era criança e quebrava algo valioso. "É inaceitável!" ela gritava. "Eu digo que é um erro do banco. Eu sou Cláudia Mendes. Como se atrevem a me dizer fundos insuficientes? Chamem o gerente regional agora mesmo." Eu parei em frente à porta dupla de madeira maciça. Respirei fundo. Cheirava a café de grão e tensão. Ao meu lado, um segurança apareceu correndo pelo corredor, alertado pela recepcionista. "Senhora, a senhora tem que me acompanhar até a saída", ele disse pegando meu braço com firmeza, mas sem violência. Eu me soltei com um movimento seco. "Não me toque, moço. Se você me tirar daqui, amanhã não terá quem assine seu contra-cheque." O segurança hesitou. Essa dúvida é a brecha por onde entra o poder. Ele me olhou a porta da sala de reuniões e baixou a mão. "Quem é a senhora?" perguntou, baixando a voz. "Eu sou a dona da cadeira onde sua chefe se senta." Pus a mão na maçaneta fria da porta. Não bati, não pedi licença. Abri a porta de par em par. O golpe da madeira contra o batente ressoou como um disparo na sala. O silêncio caiu de repente, cortando o ar. Havia 12 pessoas ao redor de uma mesa ovalada de mogno imensa, homens de terno escuro, mulheres com laptops e, ao fundo, em pé, Cláudia. Estava descabelada, com o telefone na mão e o rosto vermelho de raiva. Ao lado dela estava o homem do terno cinza da festa, o que tinha rido de mim. Agora eu soube quem era. Néstor Perea,
seu consultor estratégico, aquele aproveitador que a convenceu a mudar a imagem da marca. Todas as cabeças se viraram para mim. Cláudia arregalou os olhos desmesuradamente. Por um momento, pareceu uma menina assustada, mas rapidamente sua máscara de executiva agressiva voltou ao lugar. Mamãe. Sua voz foi uma mistura de incredulidade e vergonha. O que você está fazendo aqui? Eu te disse para não vir ao escritório. Estamos em uma reunião vital. Roberto Mendonça, sentado em um canto da mesa, levantou-se discretamente e me fez um leve aceno de cabeça. Era meu sinal. Entrei caminhando devagar. O som dos meus sapatos de salto baixo marcava um ritmo fúnebre sobre o carpete. Bom dia a todos, eu disse com uma voz clara que não precisou de gritos para preencher o espaço. Sinto muito pela interrupção, mas vejo que vocês estão com problemas técnicos com as finanças. Néstor Perea se adiantou com aquele sorriso condescendente que os homens medíocres usam quando veem uma mulher mais velha. Senhora Rosário, que prazer vê-la, mas este não é momento para visitas familiares. Cláudia está resolvendo uma crise e... Sente-se, Perea. Eu o cortei sem sequer olhá-lo na cara. Continuei caminhando em direção à cabeceira da mesa onde Cláudia estava parada. Mamãe, por favor, sibilou Cláudia, aproximando-se de mim para tentar bloquear minha passagem. Vá para casa, você está passando vergonha. Eu prometo que vou te ver à tarde e te explico tudo, mas saia daqui. Você está com cheiro de naftalina. Esse comentário me doeu, mas já não como ferida, e sim como combustível. Eu a olhei nos olhos. Vi o medo por trás da sua arrogância. Não, Cláudia, eu não vou sair. E eu não cheiro a naftalina. Eu cheiro a dona de tudo isso. Eu a afastei suavemente com o braço e parei em frente à cadeira dela. A cadeira de diretora-geral era de couro preto, alta, imponente. Cláudia ficou paralisada. Os membros do conselho murmuravam entre si. Quem deixou essa senhora entrar? Perguntou um dos investidores, um homem calvo que eu não conhecia. Segurança, por favor! Disse Perea pegando o telefone da mesa. Se chamar a segurança! Interveio Roberto Mendonça com sua voz grave de advogado velho. Teremos que pedir à força pública que os desaloje por usurpação de funções administrativas. O silêncio voltou a cair, mais pesado do que antes. Perea soltou o telefone como se queimasse. Cláudia olhou para Roberto com traição nos olhos. Roberto, do que você está falando? Você também enlouqueceu? Eu não me sentei ainda. Coloquei minha pasta sobre a mesa, afastando os papéis de Cláudia com gráficos coloridos. Abri os fechos metálicos. Clique, clique. O som foi nítido. Tirei 3 pastas. A primeira era azul, as escrituras originais. A segunda era vermelha, o registro de patentes das receitas. A terceira era preta, a revogação de poderes que assinei ontem. Senhores, eu disse, dirigindo-me ao conselho, ignorando os arfares de Cláudia. Acredito que houve uma confusão sobre quem dirige esta empresa. Minha filha fez um trabalho vistoso, mas as festas acabaram. Cláudia tentou rir, uma risada nervosa e aguda. Ai, por favor, minha mãe já está idosa. Às vezes desvaria. Acha que ainda estamos na cozinha fazendo bolos. Senhores, ignorem-na. Mamãe, venha, vamos tomar um chá. Ela me agarrou pelo braço com força, cravando as unhas. Tentava me arrastar para fora da sala, tratando-me como uma criança birrenta. Eu me soltei com um puxão e dei um tapa na mesa com a palma da mão aberta. Plaf! Sente-se, Cláudia! Eu gritei. Foi a voz de comando que eu usava quando os fornos superaqueciam, a voz que fazia os fornecedores tremerem. Cláudia recuou assustada. Ela nunca me tinha visto assim em anos. Ela se jogou em uma cadeira lateral, ofegando como um peixe fora d'água. Peguei a pasta vermelha e a deslizei pela mesa polida até que parou em frente ao investidor calvo. Leia isso, por favor. O que diz o titular do registro de propriedade intelectual do pão de mel da vovó, nosso produto que representa 60% das vendas? O homem ajeitou os óculos, leu e levantou o olhar pálido. Diz Rosário Mendes a título pessoal. Não é propriedade da empresa.
Exato, eu disse apoiando os nós dos dedos na mesa. E ontem à tarde notifiquei o Instituto de Propriedade Industrial que retirei a licença de uso para esta companhia por descumprimento de contrato e dano patrimonial. Um murmúrio de pânico percorreu a sala. Isso significa... Começou a dizer uma mulher jovem de Tyre. Significa que se ligarem os fornos hoje para fazer esse pão, eu os processo por pirataria. Completei. E acreditem, eu tenho tempo e dinheiro para fazê-lo. Cláudia se levantou de um salto. Você não pode fazer isso. É minha empresa. Eu a modernizei. Eu criei a imagem. Você criou a fachada, Cláudia. Eu pus os alicerces. E você tem estado minando esses alicerces para pagar seus luxos? Olhei para Pereia, que tentava se fazer invisível na cadeira dele. E o senhor Pereia? Eu vi os gastos de consultoria, R$ 200.000 mensais por assessoria de imagem. Essa assessoria inclui rir da mãe da dona na entrada de uma festa? Pereia ficou vermelho como um pimentão. Tentou falar, mas as palavras não saíram. Está despedido, eu disse com calma. E sugiro que procure um bom advogado, porque vamos auditar cada centavo que o senhor cobrou. Cláudia estava tremendo. A realidade vinha sobre ela como uma avalanche. Mamãe, as contas. Por isso meus cartões não passam? Perguntou com a voz embargada. Você fez isso? Eu não fiz nada, filha. Você fez. Você me apagou da sua lista. Você me virou as costas. Eu só estou protegendo o que resta do meu legado antes que você termine de beber em champanhe. Sentei-me lentamente na cadeira de diretora-geral. O couro rangeu sob meu peso. Sentia-se confortável. Sentia-se minha. Olhei para os membros do conselho um por um. Já não viam a idosa do vestido velho. Viam a matriarca. Viam o perigo. Agora, eu disse, cruzando as mãos sobre a mesa. Vamos revisar os números reais. E quando digo reais, refiro-me aos que não estão maquiados para pagar festas de aniversário. Roberto, distribua as cópias da auditoria externa. Roberto Mendonça começou a distribuir documentos. O som das folhas passando era o único ruído na sala. Cláudia continuava na cadeira lateral, encolhida, olhando como seu império de cristal se chocava contra a rocha sólida da minha vontade. Ela pensou que a vergonha me manteria oculta na minha casa. Ela se esqueceu que a vergonha, quando cozida em fogo brando, se transforma em dignidade endurecida. Mamãe, sussurrou Cláudia, e pela primeira vez eu vi lágrimas reais nos seus olhos. O que você vai fazer? Eu a olhei não com ódio, mas com uma pena profunda. Eu vou te ensinar a amassar, Cláudia, mas desta vez você vai começar varrendo a farinha do chão. A reunião mal começava e o ar-condicionado da sala não era suficiente para esfriar o ambiente. Os tubarões da mesa me olhavam com respeito e medo. Sabiam que o sangue na água não era o meu. Ajeitei o broche de prata na lapela. Brilhava com a luz da luminária. O segurança da entrada da festa da minha filha tinha razão em algo. É preciso ter muito cuidado com quem se deixa fora da lista, porque às vezes o que fica de fora tem as chaves para fechar o lugar por completo. O que Cláudia não sabia era que o bloqueio de contas era apenas o aperitivo. O prato principal estava na pasta azul, e esse bocado ia lhe dar indigestão para o resto da vida. O silêncio na sala de reuniões era tão espesso que podia ser cortado com uma faca. Os 12 membros do conselho, aqueles homens e mulheres que minutos antes olhavam seus telefones com indiferença, agora tinham a vista cravada em mim, como se eu fosse uma aparição. Minha mão continuava sobre a mesa, firme, descansando sobre a pasta vermelha que continha o destino da empresa. As patentes das minhas receitas. Néstor Pereia, o homem do terno cinza que tinha zombado de mim na festa, tentou quebrar o gelo com uma risada nervosa que soou mais como um grasnido. Ajeitou o nó da gravata que parecia estar o sufocando. Senhora Rosário, entenda, isto é uma corporação moderna. As receitas podem ser modificadas. Podemos desenvolver novas fórmulas no laboratório. Não somos reféns de um pão de povo. Olhei para Pereia
e depois olhei para o chefe de produção que estava presente no canto da mesa. Adiante, engenheiro, eu disse com suavidade. Explique ao senhor consultor o que acontece se mudarmos a fórmula do pão de mel da vovó. O engenheiro pigarreou. Incômodo, licenciado Perea. Tentamos mudar a gordura por uma sintética há 3 meses. Por sua ordem, as vendas caíram 40% em 2 semanas. Tivemos que retirar o lote e culpar um fornecedor de farinha. As pessoas compram nostalgia, senhor. Se o pão não tem gosto de pão de avó, não compram. Ponto. O rosto de Cláudia estava pálido, da cor de massa crua. Suas mãos, com aquelas unhas longas e perfeitas, tremiam sobre a mesa de mogno. Mamãe, ela começou a dizer, mudando o tom agressivo para o de vítima, aquele tom doce e manipulador que usava quando queria que eu lhe comprasse um carro novo na universidade. Mamãe, você não pode fazer isso conosco na frente dos investidores. Somos família. A roupa suja se lava em casa. Soltei uma gargalhada curta, sem alegria. O som rebateu nas paredes de cristal. Família? Perguntei, inclinando-me em direção a ela. Ontem na porta da sua festa não éramos família. Ontem eu era uma velha que não se encaixava na sua foto de Instagram. Ontem você me negou 3 vezes como Pedro a Cristo, mas sem o arrependimento. Foi um mal-entendido. O segurança se enganou, balbuciou ela, olhando para os lados, buscando apoio nos conselheiros. Mas ninguém lhe sustentava o olhar. Todos cheiravam o sangue na água e sabiam que a ferida era mortal. Não me insulte mais com mentiras, Cláudia. Eu a cortei. E você tem razão. A roupa suja se lava em casa. Mas acontece que você vendeu a máquina de lavar para pagar suas viagens a Paris. Fiz um sinal para Roberto Mendonça. O advogado se levantou e distribuiu um novo jogo de documentos. Eram folhas simples, sem gráficos coloridos, cheias de números em colunas estritas. O que vocês têm à frente, eu disse dirigindo-me ao conselho, é o estado real do fluxo de caixa. Minha filha tem usado a linha de crédito operacional para gastos pessoais, disfarçando-os de desenvolvimento de marca. Ouviu-se o rumor das folhas ao passar. Vi sobrancelhas franzidas. Vi um investidor sacar uma calculadora. Aqui há um custo de R$ 500 mil por assessoria espiritual, perguntou uma mulher do conselho, ajeitando os óculos. Olhei para Néstor Perea. Suponho que o Sr. Perea cobra muito caro por suas rezas, eu disse com ironia. Cláudia se pôs de pé de golpe, derrubando sua cadeira para trás. O ruído metálico assustou a todos. Basta, eu sou a diretora-geral. Eu tenho autonomia de gestão segundo os estatutos. Segurança. Tirem estas pessoas da minha sala de reuniões. Ninguém se mexeu. O segurança que continuava na porta olhava para o teto fingindo demência. Ele sabia quem assinava os cheques agora. Você tinha autonomia, Cláudia? Corrigiu Roberto com calma. Até que você violou a cláusula de bom pai de família na administração dos bens. Ao colocar em risco o patrimônio principal, os estatutos ativam automaticamente o controle da sócia fundadora, ou seja, sua mãe. Roberto tirou mais um papel, um com selos vermelhos oficiais. E esta manhã, logo cedo, nós entramos com uma ação judicial por administração fraudulenta. As contas da empresa não estão congeladas por capricho, Cláudia. Estão intervenidas por um juiz. Cláudia desabou na cadeira. Parecia que tinham tirado os ossos do corpo. Olhou para Néstor Perea buscando uma salvação, uma estratégia, algo. Mas Perea já estava guardando seu tablet na pasta. Bom, disse o homem, levantando-se e alisando o terno. Acho que este é um conflito interno que vocês devem resolver entre sócios. Eu tenho outra reunião. Néstor! Gritou Cláudia. Você não pode ir embora. Você disse que tinha um plano B. Perea nem sequer a olhou. Começou a caminhar em direção à porta. Alto lá, eu disse. Minha voz não foi um grito, foi uma ordem. Perea parou com a mão na maçaneta da porta. Virou-se lentamente com um sorriso falso colado no rosto. Senhora Rosário,
Um prazer como sempre. Mas meu contrato é de consultoria externa. Eu não tenho responsabilidade legal nisso. Se o senhor cruzar essa porta, eu lhe disse, olhando fixamente nos olhos. O advogado Mendonça entregará ao Ministério Público a evidência das faturas falsas que sua empresa Fantasma Consulting tem emitido em nome da minha panificadora durante 2 anos. O sorriso de Perea derreteu como manteiga ao sol. Isso é difamação. É contabilidade, respondi. Se o senhor ficar e assinar a renúncia voluntária e o compromisso de devolução dos últimos 3 meses de honorários, talvez, só talvez, eu me esqueça de onde deixei essa pasta. O homem olhou para Cláudia, depois me olhou, fez o cálculo rápido de um covarde. Voltou para a mesa, pegou a caneta que Roberto lhe estendia e assinou o papel sem lê-lo. Em seguida, saiu da sala quase correndo, deixando Cláudia sozinha, exposta, sem seu escudo e sem seu cúmplice. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Cláudia olhava a porta por onde seu cúmplice e ex-assessor tinha saído com a boca entreaberta. A traição dói, filha, pensei. Dói mais quando vem de quem te prometeu o céu. Levantei-me da cabeceira, caminhei devagar ao redor da mesa até ficar atrás da cadeira de Cláudia. Pus minhas mãos sobre o encosto de couro. Ela se encolheu, mas não se moveu. Senhores do conselho, eu disse, olhando para os investidores. A proposta é simples. Cláudia fica destituída do cargo de diretora-geral com efeito imediato. Eu assumo a presidência interina até que nomeemos alguém competente. Voltamos às receitas originais. Cancelamos a linha gourmet de exportação até que saneemos as finanças locais e, sobretudo, pagamos aos fornecedores e ao INSS esta mesma semana. E de onde sairá o dinheiro para pagar as dívidas imediatas? Perguntou o calvo cético. As contas estão zeradas. Eu sorri. Da venda de ativos não essenciais. O apartamento de luxo em Miami que a empresa comprou para reuniões internacionais, os 3 carros esportivos designados à diretoria e a liquidação do contrato de aluguel destes escritórios. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Estes escritórios? Perguntou Cláudia com um fio de voz. Mas é a Santa Fé, é a imagem. É um desperdício, sentenciei. Voltamos à planta industrial. Lá há escritórios de sobra. Se cheirarem a pão, melhor. Assim não esquecemos o que é que vendemos. Votos a favor? Perguntou Roberto. Todas as mãos se levantaram. 12 mãos. Unanimidade. Cláudia olhou as mãos erguidas. Era seu julgamento final. A rainha havia caído. Levanta-se a sessão, eu disse. Pouco a pouco, os conselheiros saíram da sala. Alguns se aproximaram para me apertar a mão, murmurando desculpas por não terem percebido antes, felicitando-me pelo meu vigor. Hipócritas, só seguiam o cheiro do dinheiro, mas eu os aceitei. Nos negócios você não precisa de amigos, precisa de aliados, mesmo que sejam temporários. Quando ficamos sozinhos na sala, Cláudia, Roberto e eu, o ar-condicionado parecia ter resfriado o ambiente até os ossos. Cláudia continuava sentada olhando para as mãos vazias. Você me tirou tudo, sussurrou. Uma lágrima solitária, preta pelo rímel, escorreu pela bochecha. Você me humilhou na frente de todos. Está feliz? É esta sua vingança? Porque eu não te deixei entrar em uma festa? Eu suspirei. O cansaço dos anos me veio de repente. Arrastei uma cadeira e me sentei em frente a ela, joelho com joelho. Não, Cláudia. Você não me tirou nada. Você tirou de si mesma. E não é por causa da festa. A festa foi só a gota d'água. Foi por ver como você trata as pessoas, como você se esquece de quem você é. Tirei da minha bolsa a caixinha dourada, o presente que eu levava ontem à noite. Eu o pus sobre a mesa entre nós. Sabe o que é isso? Ela olhou a caixa com desdém. Joias da vovó. Para que eu as quero agora se vou estar na rua? Abra! Cláudia desfez o laço com desânimo. Abriu a caixa. Viu o jogo de chaves. São as chaves da casa de campo em Campos do Jordão, eu disse. Eu a reformei para você.
Eu ia te dar ontem à noite. Eu ia pôr no seu nome. Os olhos de Cláudia se arregalaram. Ela sabia quanto valia essa propriedade. Era seu lugar favorito no mundo. É minha? Perguntou. E eu vi um brilho de cobiça. Aquela esperança de que a mamãe sempre resolve tudo no final. Fechei minha mão sobre a dela, impedindo-a de pegar as chaves. Ia ser sua. Mas ontem à noite, quando voltei para casa e abri meu testamento, percebi que te dar coisas que você não conquistou é o que te estragou. Retirei as chaves e as coloquei de volta na minha bolsa. Esta casa vai ser vendida, Cláudia. O dinheiro vai para o fundo de pensão dos empregados, esse que você deixou vazio. Cláudia me olhou com horror. E eu, mamãe? Minha casa no Morumbi está hipotecada. Se eu não tiver o salário de diretora, o banco vai tomá-la em 1 mês. Não tenho economias. Néstor levou o que tínhamos na conta conjunta. Eu vou ficar na rua. Eu me levantei e caminhei em direção à janela. A cidade parecia imensa, indiferente aos nossos dramas. Você não vai ficar na rua. Você tem um teto. Seu quarto na minha casa continua lá. A cama é de solteiro, mas o colchão é bom. Virei-me para encará-la. E você tem trabalho. Trabalho? Perguntou ela confusa. Sim. Lupita, a encarregada do empacotamento, se aposenta no mês que vem. Precisamos de alguém na linha de produção. O turno começa às 5 da manhã. O salário é o mínimo, mais os benefícios da CLT. Você está louca? Gritou, pondo-se de pé, vermelha de raiva. Eu sou Cláudia Mendes. Tenho um mestrado. Não vou embalar pãezinhos. Eu a olhei com uma frieza que surpreendeu até a mim mesma. Então, você não tem nada, porque a partir de hoje a empresa não paga nem seu celular, nem seu motorista, nem seus cartões. Se você quiser comer, vai ter que trabalhar. E se quiser trabalhar na minha empresa, vai começar de baixo, onde deveria ter começado há 20 anos. A senhora não pode estar falando sério. Nunca falei mais sério na minha vida. Você tem 24 horas para desocupar este escritório e entregar o carro da companhia. Se amanhã às 5 da manhã você não estiver na fábrica com touca e avental, assumirei que você renuncia à sua herança moral, porque a econômica, minha filha, você já gastou. Cláudia me olhou como se eu fosse um monstro. Não reconhecia a mãe complacente que sempre lhe dizia sim. Estava vendo a mulher que levantou um império, e pela primeira vez ela sentiu respeito. Medo, sim, mas respeito. Eu te odeio, sussurrou como uma criança birrenta. Eu sei, respondi tranquilamente. Mas eu prefiro que você me odeie em uma fábrica produtiva a que me chore na cadeia por fraude. Porque era para lá que você ia, Cláudia. Eu estou salvando sua vida. Mesmo que tenha gosto de fel. Fiz um sinal para Roberto. Vamos, doutor. Temos muito trabalho na planta. Precisamos limpar esta bagunça. Saí da sala de reuniões sem olhar para trás. Ouvi o choro contido da minha filha às minhas costas, um som de derrota total. Caminhei pelo corredor de mármore, passando em frente à recepcionista atrevida, que agora me olhava com terror e se punha de pé rapidamente. Bom dia, senhora Mendes, ela disse, tremendo. Bom dia, filha. Vá atualizando seu currículo. Vamos fazer cortes de pessoal administrativo. Entrei no elevador. Quando as portas se fecharam, deixando para trás o versme no andar e o choro da minha filha, soltei o ar que eu vinha prendendo. Minhas pernas fraquejaram um pouco. Não é fácil destruir o ego de quem mais se ama para poder salvar sua alma. Roberto pôs uma mão no meu ombro. Foi duro, Rosário. Muito duro. A massa madre precisa de golpes fortes para crescer, Roberto. Se a gente trata com suavidade, ela azeda. Você acha que ela virá amanhã para a fábrica? Olhei os números do elevador descendo. Não sei, mas se for, será minha filha. Se não for, então ela nunca foi. Saímos para a rua. O sol do meio-dia brilhava forte. Senti-me leve, como se tivesse tirado um casaco pesado de cima. Eu tinha recuperado minha empresa, tinha expulsado os parasitas e tinha dado a lição mais importante da minha vida. Meu telefone novo vibrou. Era uma mensagem de texto de Cláudia. Só dizia:
Tenho que levar meus próprios sapatos antiderrapantes ou eles dão lá? Eu sorri. Um sorriso verdadeiro que me chegou aos olhos. Guardei o telefone. A lição havia começado, e pela primeira vez em anos senti que o futuro da espiga dourada não estava perdido. Estava apenas em processo de fermentação. Cláudia pensou que o pior castigo era tirar-lhe a coroa, mas logo descobriria que o verdadeiro presente era dar-lhe o avental. Já se passaram 6 meses desde aquela manhã na sala de reuniões. 6 meses desde que o silêncio da fábrica foi substituído pelo rugido constante dos fornos e pelo barulho das esteiras transportadoras. São 5:15 da manhã. O ar ainda está escuro e frio, daquele frio que rola os ossos, mas aqui dentro cheira a glória, cheira a fermento, a canela e a promessa de um dia de trabalho honesto. Estou parada na passarela de metal que paira sobre a planta de produção. De lá de cima, vejo meus rapazes, as formigas operárias que movem este gigante. E lá embaixo, na linha 3, a do empacotamento manual de pão doce, vejo uma figura que ainda me rouba o fôlego, mas já não de raiva, e sim de uma estranha satisfação. É Cláudia. Não usa o vestido de lantejoulas cor champanhe. Usa um jaleco branco de algodão grosso, uma touca no cabelo que não deixa escapar nem um fio rebelde, e esses sapatos pretos, feios e antiderrapantes, pelos quais perguntou naquele mensagem de texto. Já não é a licenciada Mendes que caminhava flutuando sobre tapetes vermelhos. Agora é Cláudia, a do empacotamento. Os primeiros dias foram um inferno, não vou negar. Eu a vi chegar com os olhos inchados, arrastando os pés, com uma atitude de mártir que dava pena. Queixava-se da dor nas costas, de que o barulho lhe dava enxaqueca, de que o uniforme pinicava. Toda vez que quebrava uma unha, era uma tragédia grega. Eu me mantive firme, olhava a do meu escritório, aquele aquário de vidro no piso térreo, e mordia a língua para não sair e consolá-la. Uma mãe sempre quer evitar a dor dos filhos, mas eu aprendi à custa de sofrimento que evitar o esforço é condená-los à inutilidade. Lembro-me da primeira semana, quando ela tentou dar uma ordem ao capataz com sua antiga voz de patroa. "Escuta, isso está indo mais rápido", gritou seu Jacinto com toda a calma de seus 60 anos. Ele nem sequer levantou o olhar da massa. "Aqui o ritmo quem dita é o forno, menina, não sua pressa. Se não está satisfeita, a porta é bem larga." Cláudia veio correndo para o meu escritório, chorando de raiva, exigindo que eu demitisse Jacinto por insolente. "Jacinto tem razão", eu lhe disse sem levantar o olhar das minhas faturas. "Ele é o mestre padeiro, você é a aprendiz. Se quer respeito, conquiste-o. Aqui o sobrenome Mendes não empacota caixas. As mãos, sim." Foi brutal. Houve dias em que pensei que ela não voltaria. Dias em que eu esperava ver a estação dela vazia. Mas toda manhã, às 4:55, ela cruzava o portão. No começo, fazia isso por medo de perder a casa, de ficar na rua. Fazia por sobrevivência. Mas há uns 2 meses, algo mudou. A mudança não foi da noite para o dia. Foi gradual, como a fermentação da massa. Comecei a notar que ela já não comia sozinha em um canto olhando o celular com nojo. Começou a se sentar com as outras empacotadoras, com Lupita e com Dona Rosa. No começo só escutava, mas depois eu a vi rir. Uma risada que eu não ouvia desde que ela era criança. Uma risada sem pose, com a boca cheia de salgado simples. Um dia, a máquina seladora emperrou. Nos tempos de diretora, Cláudia teria gritado para a manutenção e teria ido tomar um café enquanto outros resolviam o problema. Dessa vez, eu a vi se abaixar, pegar uma chave de fenda que trazia no bolso do avental e ajustar o rolo ela mesma. Sujou a testa de graxa, quebrou outra unha, mas a máquina voltou a funcionar em 2 minutos. Quando se levantou e viu que a linha continuava fluindo, ela sorriu. Não sorriu para ninguém em particular, sorriu para si mesma. Havia descoberto o prazer de ser útil. Desci as escadas metálicas fazendo meus saltos baixos ecoarem. O turno estava a todo vapor.
Caminhei entre as linhas e os cumprimentos das pessoas eram diferentes. Agora já não me olhavam com pena nem com medo. Olhavam-me com aquela cumplicidade de quem sobreviveu a uma tempestade ao lado do capitão. "Bom dia, Dona Rosário", me cumprimentou Jacinto. "O pão de mel da vovó saiu hoje que é pura manteiga." "Assim deve ser, Jacinto. Que a qualidade apareça." Cheguei à estação de Cláudia. Ela estava concentrada, colocando os pães doces nas embalagens de celofane com uma destreza que me surpreendeu. Seus movimentos eram rápidos, econômicos. Suas mãos, que antes só serviam para segurar taças de cristal, agora tinham pequenos calos e cortes de papel. Eram mãos vivas. Ela percebeu minha presença e parou a esteira por um segundo. "Bom dia, mamãe", disse. Sua voz estava rouca pelo madrugão, mas firme. "Bom dia, filha. Como vai o lote?" "Bem, tivemos um atraso com os rótulos, mas já recuperamos." "A propósito." Ela enxugou o suor da testa com o antebraço. "Eu revisei os custos do fornecedor de plástico. Estão nos cobrando 2 centavos a mais por embalagem do que no ano passado. Se trocarmos para o fornecedor do interior de São Paulo, podemos economizar R$ 15.000 por mês sem baixar a qualidade." Eu fiquei paralisada. Há 6 meses, Cláudia gastava R$ 15.000 em uma garrafa de vinho. Agora estava lutando por 2 centavos para cuidar do negócio. "Você fez os números?" Perguntei, tentando esconder meu espanto. "Sim. Ontem à noite em casa eu não conseguia dormir e comecei a revisar as faturas antigas que a senhora tinha no escritório." Ela me olhou nos olhos e pela primeira vez em anos eu não vi um muro de arrogância. Vi uma mulher cansada, trabalhadora, que começava a entender o valor do dinheiro. "Prepare uma proposta formal", eu lhe disse. "E apresente ao engenheiro Solis. Se ele aprovar, vá em frente." "Obrigada, chefa", respondeu, e ligou a esteira novamente. Eu me virei para que ela não visse meus olhos úmidos. Eu não ia chorar ali no meio da farinha. Saí para o pátio de carga. O sol já havia nascido por completo, iluminando os caminhões vermelhos com o logotipo da espiga dourada. O logotipo de sempre, o da mulher com a cesta de pão, não o design abstrato e cinza que Cláudia tinha pago milhões para criar. A empresa estava sarando. Não éramos ricos como nas fantasias da minha filha, mas éramos sólidos. As dívidas com o INSS estavam saldadas. A hipoteca do edifício de cristal foi paga com a venda do próprio edifício e a liquidação dos luxos desnecessários. Agora operávamos daqui, da zona industrial, sem mármore nem recepcionistas modelos, mas com as contas claras. Ao meio-dia, mandei chamar Cláudia ao meu escritório. Ela entrou com receio, tirando a touca do cabelo. Ainda tinha aquela sombra de medo de que a qualquer momento eu mudaria de opinião e a colocaria na rua. O trauma da queda tinha sido profundo. "Sente-se, Cláudia." Ela se sentou na cadeira de madeira em frente à minha escrivaninha velha. Nada de couro italiano aqui. Peguei na minha gaveta uma marmita com frango com quiabo e arroz. "Você trouxe almoço?" perguntei. "Não, me atrasei e não deu tempo de preparar nada. Eu ia comprar uns biscoitos." "Tome!" Eu empurrei o recipiente para ela. "Coma. Você não pode trabalhar de estômago vazio." Ela me olhou surpresa, pegou o garfo e começou a comer com fome de verdade, não com aqueles modos finos de picar a comida. "O Dr. Mendonça veio ontem", eu disse enquanto ela comia. Cláudia se encolheu. Largou o garfo. "Vai me demitir?" "Ele veio trazer o Novo Testamento." O silêncio se fez pesado. Só se ouvia o zumbido do ventilador de teto. Eu rasguei o anterior, o que te deixava tudo sem condições, e rasguei o que fiz depois, o que te deserdava completamente. Eu me levantei e servi 2 copos de suco de laranja. "Este novo é diferente. A empresa passa para um fundo de investimento. Você poderá acessar a diretoria geral, mas só depois de 5 anos de trabalho ininterrupto na fábrica, e com a aprovação de um conselho formado pelos empregados mais antigos. Se você falhar, se voltar aos velhos hábitos, a empresa será doada a instituições de caridade.
E você fica apenas com a casa de campo. Cláudia baixou o olhar para o prato de comida. Eu esperei que ela gritasse. Esperei que me dissesse que era injusto, que 5 anos era muito tempo, que ela merecia mais. Mas quando levantou a vista, seus olhos estavam tranquilos. Está bem, disse suavemente. É o justo. O justo? Repeti, testando-a. Sim, mamãe, o justo. Antes eu pensava que isto era meu por direito de sangue. Pensava que a senhora era. Que a senhora era antiquada, que não entendia o mundo moderno. Ela fez uma pausa buscando as palavras. Quando a senhora me deixou do lado de fora da festa, eu te odiei. Te odiei com toda a minha alma. Senti que a senhora tinha me humilhado na frente de gente importante. Era gente que não te conhecia, Cláudia. Eu sei, agora eu sei. Néstor nem sequer me atende o telefone. Minhas amigas da alta sociedade pararam de me convidar quando souberam que eu não tinha mais motorista. Ninguém me ligou, mamãe, só a senhora, mesmo que tenha sido para me colocar para trabalhar. Ela tomou um gole de suco e suspirou. As pessoas lá da fábrica. Lupita me emprestou dinheiro para o ônibus semana passada quando eu esqueci a carteira. Seu Jacinto me ensinou a massagear os pulsos para não doerem. Eles não têm milhões, mas não me deixaram sozinha. Essa é a lista em que eu quero estar agora. Senti que meu peito se abria. Ali estava. A lição havia entrado. Tinha custado lágrimas, suor e uma humilhação pública terrível. Mas tinha entrado. Minha filha havia retornado. Não a menina que eu criei, mas uma mulher forjada a golpes. Eu tenho mais uma notícia, eu lhe disse, suavizando a voz. Amanhã é seu aniversário de 51 anos. Cláudia fez uma careta. Não me lembre. O ano passado foi o desastre do século. Eu não quero festas. Não quero nada. Não haverá festa no Espaço Esmeralda, eu disse. Mas as moças do empacotamento organizaram um churrasco no pátio. Vão fazer feijoada. E compraram um bolo com o dinheiro delas. Os olhos de Cláudia se encheram de lágrimas de novo. Ela tapou a boca com a mão. Por quê? Eu as tratei muito mal. Porque o perdão também é amassado, filha. E você tem amassado duro nestes meses. Elas veem você chegando cedo, veem você suar, veem você comer o mesmo que elas. O respeito une mais que o dinheiro. Eu me levantei e contornei a escrivaninha. Ela se pôs de pé e, pela primeira vez em uma década, nós nos abraçamos. Não foi um abraço de etiqueta, desses de tocar bochechas no ar. Foi um abraço forte, cheirando a frango com quiabo e suor. Um abraço de duas mulheres que sabem o peso da vida. Me perdoa, mamãe, sussurrou no meu ombro. Me perdoa por ter te negado. Já passou, minha menina, já passou. Mas não se acostume com abraços em horário de trabalho. Que a produção não espera. Ela riu, uma risada genuína, e limpou o rosto com a manga do jaleco. A senhora tem razão, chefa. Eu tenho que ir revisar o pedido do interior de São Paulo. Aqueles 2 centavos não vão se economizar sozinhos. Saiu do escritório caminhando rápido, com passo firme, fazendo seus sapatos feios ecoarem contra o piso de concreto. Eu a vi ir e senti uma paz imensa. Fiquei sozinha no escritório. Olhei pela janela para a rua. Já estava anoitecendo. As pessoas passavam, os carros iam e vinham. O mundo continuava girando. Abri minha bolsa e peguei o broche de prata da minha mãe. Acariciei-o com o polegar. Pensei naquela noite chuvosa, sentada no ponto de ônibus, com o coração partido e a dignidade no chão. Pensei no quão fácil teria sido me render, ficar na minha casa chorando, deixar que ela terminasse de afundar tudo. Mas o amor de mãe não é só carinhos e mimos. Às vezes, o amor de mãe é um muro de contenção. Às vezes, amar é dizer não. Às vezes, para salvar um filho, você tem que deixar que ele se quebre para poder armá-lo de novo com peças mais fortes. O segurança daquela festa me disse que meu nome não estava na lista. Tinha razão. Meu nome não estava na lista dos vaidosos, nem na dos falsos, nem na dos que vivem de aparências.
Meu nome Rosário está escrito nas escrituras desta fábrica, nas patentes das minhas receitas, e agora novamente no coração da minha filha. E essa, no fim do dia, é a única lista que importa para entrar no céu com a testa erguida. Guardei o broche, apaguei a luz do escritório e saí para o corredor. O cheiro de pão recém-assado inundou meus pulmões. Cheira a sucesso, murmurei para mim mesma, mas não ao sucesso das revistas. Cheira ao sucesso do trabalho. Aquele que não se compra, se faz com as mãos. Caminhei em direção ao pátio onde amanhã comeríamos feijoada. A vida, como o bom pão, precisa de tempo, calor e, às vezes, uns bons golpes para crescer como deve. E olha que cresceu.